Watson, boa noite. Foi o primeiro a entrar, Watson. Boa noite. E aí, tá animado para a última aula do semestre? Agora é só prova, né? Segunda-feira já começa, né? Segunda-feira. Segunda-feira tá aí, né? Já começa. Não vou mentir que, graças a Deus, eu tava precisando de um descanso, muita coisa. Graças a Deus o estágio terminou hoje também, hoje é o meu último dia de estágio. Ai, que benção. Então, Que uns benção. dias de tranquilidade. Olha, a gente ainda tem uma próxima semana, né? Os professores. Então, ainda vai ser um pouco puxada essa semana para mim. Essa, a outra. Mas eu acredito que chegando a semana do Natal eu consigo dar aquela respirada boa. Dar uma pausa, né? Na correria. Nossa, é demais. Tá loucura, fim de ano é assim. Mas a gente cansa, né? A gente vai falhando. E o pessoal, Sim. cadê eles? Eu tava com um probleminha aqui no meu Note, aí agora Pois é, ninguém entrou, estranho. tô mandando no grupo. Vamos ver, o Matheus aqui entrou. Boa noite, Matheus. Boa noite. Vocês todos estão me ouvindo normalmente, né? Tá tranquilo. Sim. Beleza. Ótimo. Núbia também está entrando. Olha, Fernanda. Núbia, Fernanda, boa noite para vocês. A Janaína também entrou. Boa noite, Janaína. Estão me ouvindo? Boa noite. Então, meus queridos, acho que como eu já falei para vocês, o Adson eu falei até para ele na semana passada. Deixa eu ver se tem mais alguém no grupo. Né? Como eu falei na semana passada, o professor Márcio, ele está de atestado e eu peguei a assumir, né, as aulas dele na verdade, essa última aula, né, teórica, para a gente finalizar. Inclusive, eu estou responsável por elaborar a prova de vocês, que já está elaborada. E acho que, Janaína, eu acho que, Fernanda, nós estamos vendo seu vídeo. O vídeo está aberto. Se quiser dar um Não tchauzinho para. faço. Você está no carro? Eu tô eu sofri um acidente, eu tô na estrada. Misericórdia, o que aconteceu? Eu caí na escada de serviço. Ah, tá. Pensei que você tinha sofrido um acidente de carro. Eu falei, misericórdia, a gente tá. Mas se você está Professor, bem. que aula passada que teve? Foi a prática, o senhor fala? Isso, Matheus, foi a prática. Fernanda, Ah, você está bem? Sim, tô bem, melhor, graças a Deus. Tomei uns remédios aqui, tô bem melhor. Tô conseguindo chegar. Parei aqui pra logar a aula Mas você. e acho que a internet não vai aguentar. Mas assim, onde eu chegar que der a internet, eu vou assistindo. Ótimo, mas você não está dirigindo, não, né? Não, eu tô de carona, de Ah, carona. oi, Bom que todo mundo assiste a minha aula.
Já teve caso do Todo pessoal mundo levar eu ouvindo. para academia, para assistir minha aula. Acho isso ótimo. Tem como que eu desligo isso aqui não, pra vocês não me verem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu tô no Não, pode ficar, celular, né? Aí eu nem sei mexer. não, pode ficar tranquila. Agora eu vou ligar aqui os slides. Só vou fazer a introdução aqui para os meninos. Então, Matheus, respondendo a sua pergunta, a nossa aula passada foi a aula prática, né? E nós tivemos a aula prática. E aí hoje é a nossa aula teórica finalizando, né? Que no caso, nossa aula síncrona. E a aula, eu gravei ela e vou disponibilizá-la, acredito que essa noite eu consigo disponibilizar para vocês no YouTube. Eu já subi elas no APA, né? Mas de antemão, como para ficar melhor, né? Porque deixa eu ver se tem mais alguém no grupo aqui. Para ficar melhor, eu achei melhor dar uma revisada, entendeu, Matheus? O conteúdo que eu já gravei. Então, tudo que eu falei na aula passada, eu vou dar uma revisada aqui também para pra ficar melhor para vocês também, entendeu? Essa aula aqui Entendi. Porque na dinâmica. última não teve como eu ir na prática. Uhum. Não, sem problemas. Ninguém aqui mais no grupo falou nada. Então nós vamos começar, né? Senão a gente perde muito tempo. Beleza? Vamos lá. E comprar aquele material do exercício da aula passada, professor. Você já postou? Então, eu já postei, acho que não foi na turma de vocês, mas tudo eu vou conseguir. Com fé em Deus, eu consigo postar tudo hoje para vocês, tá bom? A prova já está elaborada, eu acho que só falta a turma de vocês para eu lançar no sistema também. E estamos aí na correria, mas eu acredito que vai dar tudo certo, que tudo vai se resolver, tá bom? Bora lá. Professor, Sim. só mais uma pergunta também. A nossa nota da segunda VA não foi postada. É o senhor que vai postar? Uh-uh. Não, a nota da segunda viagem não é comigo, é com o professor Márcio. Eu posso passar a informação para a coordenação e eles vão verificar o que vai ser feito, como que vai ser, tá bom? Mas eu não tenho as notas, eu Beleza. não tenho acesso, A Dora entendeu? falou que era o professor Márcio. Entendi, obrigado. Oi, Fernanda? Eu falei com a Dora sobre isso, porque eu tô com problema para entrar no meu liceu e no meu VA, Uhum. no meu AVA. Aí ela falou assim que era o professor Márcio que ia postar que as notas da segunda VA, ele que tinha ficado responsável de postar. Ótimo. Porque, assim, todas as coisas que foram passadas para eu fazer, eu vendo se eu consigo fazer tudo essa semana, né? Então, para agilizar. Então, eu peço já de antemão desculpa para vocês, porque eu fui ter acesso essa semana, né? Então, vamos dar certo e nós vamos fazer tudo isso aí tranquilamente. Desde já, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de notas, a respeito de alguma questão que vocês tiverem dúvida, pode entrar em contato comigo. Vocês têm um grupo lá, e lá no grupo vocês têm o meu número. E eu vou fazer o máximo para responder as questões de vocês, de poder auxiliá-los e ajudá-los aí nessa questão, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. O tema da nossa aula de hoje é a hemodinâmica, né? E a angiografia. Na verdade, é a angiografia. Mas não tem como eu adentrar no tema de angiografia sem falar um pouco da hemodinâmica, de como que ela funciona, entendeu? Perdão. Então eu preciso falar um pouco, a gente vai adentrar nesse tema, né, da hemodinâmica e falar um pouquinho para a gente dar essa relembrada, dar essa estudada aí. A história da hemodinâmica, ela começa após a história da radiologia, né? Que as radiações X, vocês sabem quando ela foi descoberta? Vocês lembram? Gente, é a data
do profissional. 1822? Não. 1822? É a data do profissional das técnicas radiológicas, mais precisamente dia 8 de novembro de 1895. 870. 95. Eu ia falar 78. Não. Então, quero que vocês gravem aí. 8 de novembro de 1895. Foi quando Will Conrad Röntgen, o físico alemão, descobriu a radiação X. E é uma coisa que eu sempre estou martelando nos inícios das nossas aulas, para vocês gravarem, porque é a data do profissional. É a data comemorativa do profissional das técnicas radiológicas, tanto dos técnicos, dos tecnólogos e auxiliares. Entendeu? Então é uma data muito importante que vocês saibam. Então, por isso que eu estou Ô, frisando. professor, Sim, Matheus. desculpe então interromper, mas tá dando uma travadinha no seu áudio. Ah, tá travando para todo mundo, gente? Fernanda, Watson. Um pouco, tem hora que tem uma certa lentidão na sua voz e dá uma travada mesmo. Mas eu acho que isso aí não vai mudar não, porque a internet tá ruim pra tudo quanto é lado. Tá difícil, tá, gente? Eu acho que é as chuvas, infelizmente. Eu até, deixa eu ver se eu tava tentando aqui lutar, mas não atrapalha, dá para continuar? Só algumas frases, professor, que não dá pra pegar na hora que o senhor fala, mas depois assiste a gravação também, qualquer coisa. Então, tá bom. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês, as radiações, de acordo com os ingleses, foi a descoberta do século, né? Então, é porque a gente não precisa mais abrir o meu paciente para fazer um diagnóstico, para saber o que ele tem. Então, a fluoroscopia ela já veio junto, né, a essa questão. A hemodinâmica a gente já veio no outro ano, já em 86, 96, já começaram a ter estudos, começaram a fazer esses exames até a década de 40 para ter realmente estes exames aí, entendeu? Então, esses procedimentos dentro da hemodinâmica. A gente não tem como falar da hemodinâmica sem falar um pouquinho do coração, porque vou dar só uma revisada rápida, porque quando muitas das vezes a gente fala angiografia, hemodinâmica, a maioria dos colegas, dos companheiros nossos, dos alunos, eles já ligam na questão como eu digo para vocês, do coração. Mas vocês vão ver que não é só o coração que a gente irá estudar. Então, a gente tem que a veia cava superior, a aorta, o átrio direito, a veia cava inferior, o ventrículo direito, o músculo cardíaco, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, a veia pulmonar e a artéria pulmonar. Então, assim, a hemodinâmica, como que ela é feita, esse procedimento, professor? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos injetar através de um catéter, é um procedimento invasivo, que eu vou inserir no meu paciente, e esse catéter, eu vou fazer o quê? Ele vai percorrer pelas artérias, pelas veias do meu paciente, tá certo? Que nós chamamos de cateterismo, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Usando o meio de contraste iodado não iônico. Então, qual que é o meio de contraste utilizado na hemodinâmica? É o meio de contraste iodado não iônico, para ele evitar ter várias reações ao meu paciente. Então, o cateterismo, ele é um tipo de procedimento, vou vir aqui para frente, depois eu volto, já que eu comecei a falar aqui. O cateterismo ele é um tipo de procedimento invasivo que eu vou diagnosticar doenças, fisiologias funcionais, anatômicas dentro do meu paciente, lá nas veias e nas artérias, tá certo? Então, o cateterismo é um procedimento. O cateterismo ele é diferente da angioplastia. Muitas das vezes os alunos confundem, os colegas perguntam se é um sinônimo, e não é. A angioplastia ela vai ser um tratamento que a gente vai tratar as doenças arteriais, tá certo? Por exemplo, O cateterismo é para
é pra, como chama? Aneurisma também, esses negócios, né? Também, porque a gente quer fazer diagnosticar uma estenose, né? Se a veia está entupida, então a gente vai diagnosticar. Eu não sei, eu tenho uma suspeita, então o cateterismo, ele é um diagnóstico. A angioplastia, Matheus, ela já é um procedimento. Um procedimento Uhum. que eu vou fazer o quê? Que eu vou um tratamento, digamos. Que, por exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou inserir um stent, porque até então o cateterismo eu estou inserindo catéter. Eu vou inserir um stent com um balão, e ele vai fazer o quê? Ele vai insuflar esse stent, que é como uma molinha, como vocês podem ver, para a gente ter uma passagem sanguínea aqui dentro, que estava aqui, como a gente pode ver, essa estenose aqui, que estava impedindo a passagem, reduzindo o fluxo sanguíneo. Entendeu? Então, a gente faz o procedimento de angioplastia. Mas, professor, eu posso fazer o cateterismo e depois a angioplastia? Posso. Eu posso fazer só o cateterismo? Posso. Posso fazer só a angioplastia? Posso. Desde que, por exemplo, o médico, por exemplo, ele vira e fala assim, eu estou fazendo um procedimento lá e ele vê a necessidade de fazer uma angioplastia. Então ele já aproveita e já faz, desde que ele já esteja preparado, com tempo cronometrado, desde que ele já esteja, saiba que depois ele vai ter que utilizar uma quantidade maior de meios de contraste, entendeu? Então ele tem que ter todo um preparo antes, ok? E aqui eu coloquei a diferença que a gente tem das radiografias para a fluoroscopia. Por exemplo, a radiografia, ela é a radiografia, ela é o que vocês podem me falar das radiografias, dos exames de radiografia? Vamos participar aí. Vocês têm ideia, até agora que vocês estudaram, o que vem à cabeça de vocês? A radiografia é um exame mais simples, né, de se fazer. Ela não, quando precisa de um exame mais detalhado, ela não é muito boa. Precisa de, quando é mais detalhado, é uma TC, no caso, né? Qual radiação que eu utilizo? Que utiliza, Isso. radiação é ionizante? Não, isso aí é o contraste. Não, perdão, é É não radiação ionizante? ionizante, perdão, eu confundi aqui. Radiação ionizante, Hum. sim, mas qual tipo de radiação ionizante que a gente tem? Nós temos algumas, né? É alfa, Não é não é alfa, alfa. não é. Alfa é ionizante também. Gama também não. Eu falo lá na radiografia, nos exames de radiografia comum, aquele convencional lá, que a gente faz as radiografias, o vulgo chapa que o pessoal lá fora fala. Nós vamos utilizar a radiação X, ok? Na maioria dos procedimentos que a gente faz. E na fluoroscopia, meus queridos, eu também irei utilizar a radiação X. Tá certo? Só que de uma forma diferente, na fluoroscopia, na hemodinâmica, no arco cirúrgico, eu vou utilizar de uma forma diferente. Porque agora, o meu aparelho, ele vai fazer o quê? Ele vai emitir radiação, disparar essa radiação. É que eu coloquei imagino que ele vai emitir radiação e ele vai aparecer na tela do monitor. E é uma radiação contínua. Se eu apertar, ficar com o pedal apertado, faz e enquanto o pedal está apertado, está emitindo radiação e a imagem ela aparece de uma forma dinâmica na tela do meu computador. Quando eu falo que ela aparece de uma forma dinâmica, que ela se movimenta no meu computador, entendeu? E a radiografia, ela já é estática. A radiografia, a imagem radiográfica, ela ela não tem um movimento. Ela passa por todo um processo de revelação. Eu vou colocar o filme radiográfico dentro da processadora, seja automática, manual, ou se eu for digitalizar, eu insiro ela dentro, ela passa pelo revelador, depois ela passa pela água, fixador, água, entendeu? Ela passa por todo esse processo e ela fica ali, aquela estática, ela fica parada. Eu não estou segurando a imagem, ela está se movimentando. Então, aqui na fluoroscopia, na hemodinâmica e no arco cirúrgico, a gente consegue ter esse movimento, entendeu? A gente consegue visualizar.
Aqui eu coloquei a angiografia para vocês darem uma olhada. Aqui, por exemplo, não tinha uma comunicação. Então, a gente injetou o catéter, inseriu o catéter, injetou o meio de contraste, ele percorreu e ele não ia. Porque aqui tinha uma estenose. E aí, o que a gente fez? A gente colocou o stent bem aqui, se vocês olharem, dá para visualizar o stent, e ele conseguiu fazer com que tenha essa comunicação. Aqui a gente vê o resultado final. Então, a angiografia, como eu disse para vocês, a gente não vai fazer somente, né, é um tipo de radiografia intervencionista vascular. Quando eu falo que é intervencionista, o que vocês entendem por procedimento intervencionista? Quando eu falo que algo é invasivo, quando eu falo que é um procedimento invasivo, o que vocês entendem por procedimento invasivo? Faz referência que vai introduzir algo no paciente, né? Um acesso, uma câmera, uma câmera. Justamente. Foi até uma questão que eu falei, né, Watson, na aula passada. Watson, eu ministrei na aula para você foi o único que foi na aula, né? E aí, não, e teve uma colega também, que esqueci o nome dela. A Fernanda também foi. A Fernanda, né? Esqueci de falar também, Sim. Fernanda. A Fernanda foi também, eu falei sobre isso, né, Watson? Essa questão dele ser invasivo, de eu estar inserindo, né, o catéter. E muitas das vezes, meus queridos, quando a gente fala da questão da hemodinâmica, a gente explica, muitas pessoas associam a endoscopia. Professor, eu vou colocar uma câmera na ponta desse catéter? Eu não vou colocar, porque chegaria a ser inviável. Pelo fato de que o sangue ele é escuro, a gente não vai conseguir enxergar. Então, daí que entra a radiação para a gente fazer essa captura dessa imagem lá dentro. Ok? Então, a gente vai fazer tratamento do fígado, vascular, dos tumores, todas essas questões. Aqui eu coloquei uma estenose que vocês conseguem observar que o médico ele grava, ele capta essa imagem, depois ele trabalha. Porque o que acontece? Quando a gente está fazendo o exame, o médico terá 2 pedais. Um pedal, ele aperta e dispara a radiação, pam, fica disparando. Porque a fluoroscopia, a hemodinâmica, ela não é igual à radiação X, o aparelho convencional, que eu aperto, dispara o raio-x. Não só uma vez, né? Igual na radiologia veterinária, na odontológica, que eu disparo e ele emite radiação. Na fluoroscopia, na hemodinâmica, eu fico apertado ali, o pedal ele fica disparando a radiação. Ela é contínua. Soltei o pedal, para de emitir radiação. E como que eu faço, professores? Todas as minhas imagens... Marcos. Sim. No caso, como ela é contínua, a exposição do paciente é maior do que a tomografia, por exemplo? A quantidade de radiação? Então, não que ela seja maior, mas como que eu posso dizer para vocês? Semelhante. Isso vai depender muito do tempo, porque a gente tem alguns fatores que vai interferir na quantidade de dose, que é a distância, o tempo e qual outro? A gente tem 3 fatores. Tempo que... Nós temos contraste? Não. Nós temos 3 fatores de exposição à radiação. É o foco, professor? Não. Porque o que acontece? No caso, Watson, só te respondendo essa pergunta, por exemplo, tudo vai depender do tempo que eu também estiver utilizando, não só do momento. Porque, por exemplo, se eu fizer um procedimento de hemodinâmica de 5 minutos e uma tomografia de 10, eu vou tomar muito mais radiação, entendeu? Mas, na minha opinião, eu acredito que a tomografia é mais radiação do que a hemodinâmica, entendeu? Então, assim... A diferença, agora falando de paciente, né? Mas falando de profissional
de técnico, de tecnólogo, em hemodinâmica e tomografia, o profissional toma mais da hemodinâmica. Mas por que, professor, que na hemodinâmica, eu trabalhando lá, por exemplo, eu trabalho no Hospital X e nesse Hospital X eu trabalho uma semana na hemodinâmica e outra semana na tomografia. Na tomografia, você vai ficar dentro de uma sala revestida de chumbo, né, que é a sala de comando. E na hemodinâmica, não. Na hemodinâmica, você está lá na comissão de frente, do lado do aparelho, entendeu? Tomando as doses. Então, a gente tem essas diferenças quando a gente fala do paciente, quando fala de você, ok? Mas isso varia muito do tempo que eu vou ficar, porque às vezes o procedimento da hemodinâmica, às vezes chega, vamos supor que fica 20 minutos, estoura 20 minutos, e numa tomografia você vai e fica 2 minutos, 3, 5, entendeu? Então isso vai variar muito, entendeu? É onde que entram os fatores de radioproteção, ok? Vamos lá, radiologia intervencionista, como eu falei, nós vamos usar agulhas, drenos, verificar cavidades. Profissional da radiologia, eu quis colocar esse texto, eu peguei lá no Conter. Gente, vocês têm, no site do Conter, vocês têm um hábito de ler as matérias que a gente coloca nos sites ou não? Fala pra mim que tem. Vou ser sincero, eu não tô lendo não, viu, professor? Poxa, fico triste assim, viu? O que acontece? O site do Conselho, eu achei muito interessante, que ele falou sobre a questão do profissional da radiologia em relação com a hemodinâmica. Porque quando eu fui ministrar essa matéria, esse tema, eu confesso para vocês que, acho que eu já falei para vocês, que a minha experiência que eu tenho como profissional da radiologia é em tomografia. Hoje eu trabalho com radiologia odontológica, medicina nuclear e PET-CT. Então, assim, eu fiz estágio nas outras áreas, veterinária, enfim. Mas eu não tenho experiência com a hemodinâmica, com arco cirúrgico, com a UTI, com aparelho móvel eu tenho, que eu fiz estágio e tal. Mas a hemodinâmica eu só acompanhei uma vez o procedimento, eu não tenho. Então, eu tive conversa com alguns médicos, com alguns tecnólogos, com os técnicos e fiz algumas pesquisas. E com base nessas questões, a gente observa que muitas das vezes eu fui conversar com algum colega, ele falou assim, Marcos, esse procedimento a gente não faz. Marcos, esse procedimento a gente quase não faz. Então, eu escutei um pouco de cada. Infelizmente, é pouco falado sobre a hemodinâmica. É pouco discutido sobre a fluoroscopia, entendeu? Infelizmente, quando fala arco cirúrgico, a pessoa já meio que liga, porque ela liga radiologia, arco cirúrgico, o que ela vai pensar? Cirurgia ortopédica. Também falei com o médico ortopedista, cirurgião. Então, infelizmente, eles ligam a essa questão. E não é só isso. A gente tem toda uma questão, tem várias questões que entram aí. E esse texto, ele fala do profissional, lá do Rio Grande do Sul, ele falando que nós, profissionais das técnicas radiológicas, nós somos responsáveis, sim, pelo angiógrafo, pela fluoroscopia, por essa questão. A gente auxilia o médico, sim. Por mais que, às vezes, alguns locais devem abster e devem colocar um outro profissional escondido, não sei. Mas a gente tem sim profissional das técnicas radiológicas responsável por essa área também. Então é uma área que é regulamentada pelo próprio CONTER, que é o Conselho Nacional de Técnicos e Tecnólogos em Radiologia, né, que o número dessa resolução é a 6/2009 e a 2/2012. Okay? Então é uma área nossa, eu quis colocar essa mensagem para vocês. Aqui está o nosso aparelho de angiografia. E uma das funções que o tecnólogo vai ter é angular, projeção. Angulação e projeção é algo que sempre vai permanecer conosco, que vai nos acompanhar em todas as áreas da radiologia. A gente sempre estará ligado com a angulação do meu aparelho de escopia, a angulação do meu aparelho de arco em C. Então, nós seremos responsáveis. Além de nós sermos responsáveis também pela proteção radiológica, já que nós somos profissionais das técnicas radiológicas. Nós temos um conhecimento a mais que os demais colegas. Entendeu? Vocês estão 3 anos estudando radiação. Ok? E aqui eu quis colocar um arco cirúrgico, que ele
está ligado também, é uma técnica, é um tipo de aparelho semelhante à hemodinâmica. Então, aqui nós temos o aparelho, é uma fotografia antiga, como vocês podem observar. Nosso colega está até aqui com o braço de fora, mas o arco cirúrgico ele tem que ser estéreo, né, tem que estar protegido. Todas essas questões importantes também. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, o profissional das técnicas radiológicas, ele sempre estará mais distante da radiação. Sempre e mais protegido. Isso eu vou lá no centro cirúrgico. Bora lá no centro cirúrgico e vamos ver quem que são os profissionais que trabalham lá. Vocês podem me ajudar a falar quem que são os profissionais que vão trabalhar lá no centro cirúrgico? Uai, tem enfermeiro, tem o Médico. técnico, médico, anestesista. Instrumentador cirúrgico, né? Isso. E dessa galera toda, quem que vai estar protegido com colete de chumbo, com colar de tireoide, com dosímetro? Somente nós, não é? É muito difícil a gente ver os outros profissionais fazendo a utilização, tá certo? E quando a gente for fazer a utilização, a gente tem que colocar o dosímetro, questão de concurso, sob o avental. Ele tem que estar à frente do meu avental de chumbo, ok? Isso cai muito em concurso. Vamos lá no nosso angiógrafo. O intensificador de imagem é aquele que é capaz de receber essa radiação e passar essas informações para o meu monitor. O meu paciente sempre estará entre o intensificador de imagem e o meu tubo de raio-x. O paciente fica aqui no meio. E uma questão que eu falo para vocês. O intensificador de imagem sempre ficará na parte superior. O tubo de raio-x sempre ficará na minha parte inferior. Gente, nós temos mais 10 minutos. Depois eu envio o link novamente lá no grupo para vocês, tá bom? E o tubo de raio-x. E esse aparelho eu consigo fazer uma angulação, ele angula para vários lados. Faço uma angulação oblíqua, direita, oblíqua, esquerda, entendeu? Perdão. E essas angulações, esses procedimentos que a gente vai fazer, ele vai depender muito do biotipo do meu paciente, da minha variação coronariana, o que eu quero estudar, o que o médico quer visualizar. E a questão da colimação, que é algo muito importante, que a colimação, ela é algo que vai fazer parte da vida de vocês durante a vida da radiologia. É algo que cai em concurso, é algo que é importante de vocês saberem, para vocês terem uma noção até de proteção radiológica. Porque quanto mais eu colimar uma área, quando eu falo colimar, significa que eu vou estar me orientando naquela área e me fechando aquela área. Então, quanto mais eu colimar essa área, mais qualidade eu terei de imagem nessa área. Quanto eu mais colimar essa imagem, maior, eu fechar mais. Menos não, gente, pelo amor de Deus, menos radiação espalhada eu irei tomar. Porque a radiação que nós, profissionais da radiologia, tomamos é a radiação espalhada, né? Essa radiação secundária que a gente vai tomar, porque a primária é o paciente, entendeu? A gente tem que se proteger dela. A magnificação eu estou fazendo uma ampliação, como o próprio nome diz. A partir do momento que eu amplio mais, eu vou ter mais radiação, e eu tendo mais radiação espalhada, eu irei tomar. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões também, e tirando que a qualidade cai na magnificação. Isso eu posso fazer colimação, magnificação também lá na hemodinâmica, entendeu? As incidências que a gente irá realizar no meu intensificador de imagem, ela será incidências oblíqua direita, oblíqua esquerda, que eu vou fazer a angulação do meu angiógrafo ali. Então, fazendo essa angulação, eu terei que, quando eu faço a angulação oblíqua, eu sempre irei angular de 30 graus. A angulação tanto para a direita quanto a esquerda será uma angulação de 30 graus. E a movimentação também da projeção, ela pode ser cranial, né? Quando o meu intensificador de imagem está próximo ao crânio, a caudal, quando o intensificador de imagem está próxima aos membros inferiores também, entendeu? A cateterização, nós vamos fazer a utilização do catéter, né, que nós já falamos. Aqui estão as incidências, a projeção antero-posterior,
e a projeção lateral também. A projeção anteroposterior, né, que a gente vai ter, o meu tubo de raio-x, ele fica abaixo do meu paciente, perpendicular ao intensificador de imagem. Então, como vocês podem observar, o meu paciente, em todas as técnicas, ele estará em decúbito dorsal, com a barriga para cima, entendeu? E como eu disse para vocês, o intensificador sempre recebendo a radiação. E lembrando que o meu intensificador de imagem, ele fica mais próximo do paciente. E o tubo de raio-x, ele fica mais distante do paciente. Ok? Gente, está tranquilo até aí? Podemos continuar seguindo? Vamos lá, projeção lateral. O intensificador de imagem estará colocado do lado do meu paciente, na lateral, tá certo? Então, meu paciente vai continuar em decúbito dorsal e o meu paciente fica deitado ao lado do tubo. E o tubo, como eu disse para vocês, ele fica de um lado e o intensificador de outro lado. Aqui no caso, chama atenção para vocês. Nós vamos colocar alguns, digamos que saiotes, protegendo os profissionais das técnicas radiológicas, como também o médico e tal. Porque nós sabemos que existe 3 órgãos mais sensíveis à radiação, que é o cristalino, a região da tireoide, a glândula tireoide, e a minha região gonadal. Então, esses são os órgãos que são mais sensíveis à radiação. Ok? Então, a gente coloca aqui na lateral esses saiotes para a gente não tomar essa radiação. Outra questão que sempre, uma dica que eu dou para vocês. Professor, onde que eu fico? Porque eu não vou injetar o contraste no paciente. Eu não vou inserir o catéter no paciente. Eu não vou funcionar a veia, eu vou auxiliar a explicação da radioproteção, fazer a angulação do arco e tal. São coisas básicas. E onde que eu me posiciono nesse momento? O senhor acha que eu fico na frente do tubo, ou aqui na frente do tubo, né? Ou atrás do tubo? Vocês, onde vocês se posicionariam? Olha, eu quero me proteger da radiação. Professor, eu estou lá na fluoroscopia. Eu fico na frente do tubo ou eu fico ao lado, na frente do tubo ou atrás do tubo de raio-x? Matheus, Núbia, Watson, Fernanda. Onde que eu vou ficar? Vou me proteger da radiação. Atrás. Atrás do tubo aqui? Atrás, né? Quem mais? Peraí. De frente ou atrás, né? O senhor perguntou Isso. lateral, lá de lado primeiro. Ó, aqui, vamos por exemplo, nós vamos fazer uma projeção lateral, ok? Agora nós estamos falando de projeção lateral. Uma incidência lateral. Aqui é o tubo de raio-x. Meu paciente está deitado no decúbito dorsal. E aqui nós temos um intensificador de imagem. Eu quero saber de vocês. Vocês estão lá na sala de hemodinâmica lá no meu angiógrafo. Vocês vão ficar aqui, atrás do tubo, ou vocês irão ficar aqui, à frente do tubo? Vocês querem se proteger da radiação. Qual local vocês ficariam? Ele vai sair ele vai sair no caso pela frente do tubo, né? Tem que A ser ao contrário, radiação vai então. sair daqui, ó, Então tem que ser atrás, então. Você quer ficar? Tem que ser ao contrário, então. Tipo ao contrário. A radiação Não, sai do tipo, tubo. não vai ser ao contrário? A radiação sai daqui e vai direto aqui para o intensificador de imagem. Eu quero saber se você vai ficar atrás do intensificador ou atrás do tubo. Atrás do tubo, aí. Atrás do tubo. Não, atrás do intensificador. Vocês estão... Eu fico Não, peraí, atrás eu tô do tubo. confundindo, calma aí. Gente, É vamos porque- olhar. Gente, Fernanda, Entendi Watson e aqui. Matheus. Vamos todo mundo olhar para a tela aqui agora. Aqui está meu paciente bonitinho deitado em decúbito dorsal. Nós estamos fazendo uma incidência lateral. A radiação ela vai sair do tubo
aqui, ó, tá vendo? Vocês conseguem ver a setinha? Sim. Então, a setinha aqui tá o tubo. E aqui tá saindo a radiação e o intensificador captura, ok? A radiação. Aqui é o intensificador, onde a setinha tá, e aqui é o tubo. Agora eu quero saber, onde que vocês ficarão? Atrás do tubo, onde sai a radiação, ou atrás do intensificador, onde recebe a radiação? Eu ficaria atrás Continuo do achando tubo. que atrás do tubo é melhor. Eu também. Fernanda, você? Você também, Fernanda? Eu achava que era atrás do identificador, mas depois dessa explicação, fiquei meio confusa. Agora eu penso que é atrás do tubo, porque ele entra e sai. Ele entra forte onde ele sai. E a Não é Núbia? isso? Isso, a radiação ela tá saindo aqui do tubo e ela vem para frente. Aí eu vou ficar o sentido contrário, que a radiação tá indo. Entendi. Então, e tipo assim, igual ele falou, tem meio que ao contrário, né? Porque você ficar lá na frente, a radiação vai vir maior, aí. Eu penso Núbia, isso e também. você? Tá aí, Núbia? Vamos ver qual a participação de todo mundo. Gente, vou dar uma dica para vocês. Lembra que agorinha eu falei para vocês que qual que é a radiação que a gente vai pegar? Que a gente toma? É a radiação secundária, não é? Mas você falou a radiação. A radiação secundária. Beleza. Essa radiação aqui é uma radiação primária. A radiação X se propaga em linha reta. Ela vai fazer o quê? Vai bater aqui